a luta na natureza. Tolos, vós que sempre de novo perguntais se é certa a luta na criação. Vós que a considerais apenas como crueldade. Não sabeis que com isso vos designais como fracalhões, como nocivos para qualquer possibilidade de ascensão atual? Despertai finalmente dessa moleza inaudita que só deixa afundar lentamente o corpo e o espírito, jamais, porém, se elevarem. Olhai em redor de vós, vendo, reconhecendo, e tereis de abençoar a grande força impulsionadora que impele para a luta, e com isso para a defesa, a cautela, a vigilância e a vida. Ela protege a criatura do envolvimento pela indolência mortífera. Acaso poderá um artista atingir um ponto culminante e mantê-lo se não se exercitar constantemente lutando para tanto? Não importa com o que se ocupe, quão fortes as capacitações que possua. A voz de um cantor logo se enfraqueceria, perdendo sua firmeza, se não puder obrigar-se a exercitar e aprender sempre de novo. Um braço só se pode robustecer quando se exercita continuamente. Negligenciando nisso, terá de enfraquecer. E assim também cada corpo, cada espírito. Voluntariamente, porém, pessoa alguma se deixa levar a isso. Alguma obrigação deve prevalecer. Se queres ser sadio, então cuida de teu corpo e de teu espírito. Quer dizer, mantém-nos em rigorosa atividade. Aquilo que o ser humano hoje e desde sempre tem na conta de cuidar não é o certo. Ou entende com cuidar um doce ócio no qual por si só já se encontra o que é enfraquecedor, entorpecedor, ou pratica o cuidar apenas de modo unilateral, como em cada esporte, isto é, o cuidar torna-se esporte, excesso unilateral, e com isso transforma-se em abuso leviano, ambicioso, indigno para uma humanidade séria. Verdadeira humanidade deve, pois, ter diante dos olhos o alvo máximo, que não se pode alcançar com o salto em altura, natação, corridas, equitação e dirigir insensatamente. A humanidade e a criação inteira não lucram coisa alguma com semelhantes façanhas individuais, para as quais tantas pessoas sacrificam muito frequentemente a maior parte de seus pensamentos, de seu tempo e de sua vida terrena. Que tais excrescências pudessem se formar mostra como é falso o caminho que a humanidade segue e como também tem desviado essa grande força impulsionadora na criação só para trilhas erradas, malbaratando-a assim em brincadeiras fúteis, se não até em prejuízo, obstruindo o progresso sadio para o qual todos os meios se encontram na criação. Em sua presunção humana, torcem de tal modo o curso das fortes correntes do espírito que devem beneficiar o impulso ascendente, que, em lugar do benefício desejado, surgem estagnações que atuam como obstáculos, os quais, retroativamente, aumentam o impulso para a luta e, por fim, rebentando, arrastam tudo consigo para as profundezas. É com isso que o ser humano hoje se ocupa predominantemente em suas vazias brincadeiras e fúteis ambições aparentemente científicas, como perturbador em toda a harmonia da criação. Já há muito teria caído no sono indolente da ociosidade,
ao qual deve seguir a podridão, se não existisse ainda na criação, felizmente, um impulso para a luta, que o obriga, mesmo assim, a se mexer. Do contrário, já há muito tempo teria chegado a arrogância de que Deus deve cuidar dele através de sua criação, como nos sonhos do país da utopia. E se para tanto expressa seu agradecimento numa oração vazia, seu Deus então está altamente recompensado, pois existem muitos que nem lhe agradecem por isso. Assim é o ser humano e de fato nada diferente. Ele fala de crueldade na natureza. Não lhe ocorre a ideia, antes de tudo, de examinar-se uma vez a si próprio. Só quer sempre criticar. Mesmo na luta entre os animais, só existem bênçãos, nenhuma crueldade. Basta que se observe bem qualquer animal. Tomemos, por exemplo, o cão. Quanto mais atenciosamente for tratado tal cão, tanto mais comodista se tornará, mais preguiçoso. Se um cão vive na sala de trabalho de seu dono e este atenta cuidadosamente para que o animal jamais seja pisado ou apenas empurrado, mesmo que se deite em lugares onde constantemente esteja em perigo de poder ser machucado sem intenção, como junto à porta, etc., isso redunda apenas em prejuízo do animal. Em bem pouco tempo, o cão perderá sua própria vigilância. Pessoas de bom coração dizem, atenuando afetivamente, talvez até comovidas, que com isso ele mostra uma confiança indizível. Sabe que ninguém o machucará. Na realidade, porém, nada mais é do que uma grave diminuição da capacidade de vigilância, um acentuado retrocesso da atividade anímica. Se, no entanto, um animal tem de estar constantemente alerta e em prontidão de defesa, ele não somente se torna e permanece animicamente vigilante, mas progredirá continuamente em inteligência, lucrando de toda maneira. Permanecerá vivo em todos os sentidos. E isso é progresso. Assim se dá em relação a cada criatura. Do contrário, sucumbe, pois também o corpo enfraquece, nesse caso, pouco a pouco, tornando-se mais facilmente acessível às doenças, não tendo mais capacidade alguma para resistir. Que o ser humano também aqui mantenha e exerça em vários sentidos uma disposição totalmente errada em relação ao animal, não surpreenderá um observador rigoroso, uma vez que o ser humano, sim, tem se sintonizado em tudo, mesmo em relação a si próprio e em relação a toda a criação, de modo totalmente errôneo, causando espiritualmente apenas prejuízos em toda parte, ao invés de trazer vantagens. Se hoje não existisse mais na criação o impulso para a luta, a que tantos indolentes denominam como cruel, há muito tempo a matéria já se encontraria em apodrecimento e em decomposição. Atua ainda como algo conservador, de modo anímico e físico, jamais como algo destruidor, conforme superficialmente apenas aparenta. De outra maneira, não haveria nada mais que conservasse essa inerte matéria grosseira em movimento e com isso saneada e vigorosa, depois que o ser humano torceu tão ignominiosamente, devido à sua perdição, o efeito refrescante a isso realmente destinado, da força espiritual que tudo perpassa, de modo que ela não pode atuar assim como realmente devia.
Se o ser humano não houvesse malogrado tanto em sua destinação, muita coisa, tudo mesmo, se apresentaria hoje de modo diferente. Inclusive, a assim chamada luta não se encontraria naquela forma em que se apresenta agora. O impulso para a luta seria enobrecido, espiritualizado pela vontade ascendente das criaturas humanas. O efeito primitivamente bruto, em vez de aumentar como se dá agora, ter-se-ia com o tempo modificado devido à influência espiritual correta para um impulso comum e alegre em benefício mútuo, que requer a mesma intensidade de energia que a mais violenta luta. Só com a diferença de que da luta sobrevém cansaço, do benefício, porém, pelo efeito retroativo, maior intensificação ainda. Por fim, ter-se-ia estabelecido através disso também na cópia da criação, onde a vontade espiritual do ser humano constitui a influência mais forte, o estado paradisíaco da verdadeira criação para todas as criaturas, onde não será mais necessária luta alguma e nenhuma aparente crueldade. O estado paradisíaco, porém, não é acaso ociosidade. Pelo contrário, equivale à mais enérgica atividade, à vida real, pessoal e plenamente consciente. Que isso não tivesse podido acontecer é culpa do espírito humano. Volto repetidamente ao incisivo pecado original que descrevo minuciosamente na dissertação Era uma Vez. Só o total falhar do espírito humano na criação, com o emprego abusivo da força espiritual entregue a ele, através dos desvios dos efeitos para baixo, em vez de em direção às alturas luminosas, conduziu às excrescências erradas de hoje. Até da faculdade de reconhecer o erro, o ser humano já se descuidou, perdeu-a. Portanto, eu só pregaria a ouvidos surdos se quisesse falar mais ainda a tal respeito. Quem quiser ouvir realmente e puder procurar com sinceridade, encontrará na minha mensagem tudo quanto precisa. Por toda a parte constam esclarecimentos a propósito do grande falhar, que acarretou tão indizível desgraça em tão múltipla configuração. Quem, todavia, for surdo espiritualmente, como tantos, tem, pois, apenas o riso estúpido da incompreensão, que deve aparentar saber, mas denuncia, na realidade, apenas leviana superficialidade, equivalente à máxima estreiteza mental. Quem hoje ainda se impressiona de algum modo com o riso idiota dos que são espiritualmente restritos, nada vale. A esse respeito, cabe o dito de Cristo: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Pois quem é espiritualmente surdo e cego equivale a morto espiritualmente. O espírito humano podia, com a sua faculdade, transformar o mundo terrestre num paraíso, como cópia da criação. Não o fez, e por isso vê agora o mundo diante de si assim, como a sua influência errada o deformou. Nisso se encontra tudo. Por conseguinte, não insulteis por falsa moleza um fenômeno tão importante como a luta na natureza, que necessariamente ainda equilibra um pouco do que o ser humano negligenciou. Não ouseis ainda dar o nome de amor à vossa moleza doce abafadiça.
amor no qual a criatura humana procura de tão bom grado enfileirar as suas fraquezas. A falsidade e a hipocrisia terão de se vingar amargamente. Por isso, ai de ti, ó criatura humana, obra corroída de tua arrogância, caricatura daquilo que deverias ser. Contemplai com calma o que costumais chamar de natureza: montanhas, lagos, bosques, prados, em todas as estações do ano. Os olhos podem saciar-se com a beleza de tudo aquilo que contemplam. E então refleti: o que tanto vos alegra e vos recreia são os frutos de um atuar de tudo quanto é enteal, que se encontra na criação abaixo do espiritual, cuja força vos foi outorgada. Depois, procurai os frutos de vosso atuar, vós que sois espirituais e que teríeis de efetuar algo mais elevado do que o enteal que vos antecede. Que vedes aí? Apenas uma imitação sem vida de tudo aquilo que o enteal já fez, mas nenhum desenvolvimento progressivo em direção à altura ideal no que é vivo, e com isso, na criação. Com instintos criadores simplesmente atrofiados, procura a humanidade imitar formas sem vida, enquanto que, de espírito livre e consciente, com um olhar voltado para o divinal, seria capaz de formar algo bem diferente, muito mais grandioso. Da grandeza que só provém do espírito livre, os seres humanos se privaram criminosamente. E por isso, além de imitações pueris, conseguem somente fazer ainda máquinas, construções, técnica. Tudo como eles próprios, preso à terra, inferior, vazio e morto. Esses são os frutos que os seres humanos agora, como sendo espirituais, podem contrapor à atuação do enteal. Assim cumpriram a missão espiritual na criação posterior doada a eles para tanto. Como querem agora subsistir na prestação de contas? Pode aí então causar espanto que o elevado paraíso tenha de permanecer fechado para as criaturas humanas com um pendor pelo que é inferior. Deve ainda causar surpresa se agora, no fim, o enteal destrói de modo retroativo a obra tão erradamente conduzida pelo espírito humano? Quando tudo vier a desmoronar sobre vós, em consequência de vossa incapacidade notória, então cobri vosso rosto, reconhecei envergonhados a imensa culpa com que vos sobrecarregastes. Não tenteis novamente, por causa disso, acusar vosso Criador ou chamá-lo de cruel, de injusto. Tu, porém, ó pesquisador, examina-te com sinceridade e impiedosamente. E então, procura sintonizar todo o teu pensar e intuir, sim, todo o teu ser, de modo novo, sobre base espiritual, a qual não mais vacilará como aquela base até agora intelectiva e por isso muito restrita.